Fala galerinha, começando aí mais uma aula de Geografia de Rondônia. Hoje a gente vai falar sobre clima do nosso estado. Como sempre a gente vem falando aqui durante as aulas, a gente precisa conhecer a cada dia mais da história e dos aspectos geográficos de Rondônia, porque Rondônia é o nosso lugar e a gente tem que aprender sobre o nosso lugar. Isso é muito importante. E, além de tudo, a gente vem falando para vocês que a aula de Geografia de Rondônia, além de garantir esse conhecimento acerca do nosso querido estado de Rondônia, garante também a você, aluno aí do terceiro ano, que já vai estar à procura de trabalho, fazendo as provas dos concursos, para garantir conhecimento também que é aplicado lá na hora do concurso. Na hora que você precisa fazer um concurso, cai, além da língua portuguesa, da informática, da matemática, aqui no estado de Rondônia, a geografia de Rondônia com a história de Rondônia. Então, se você está seguindo aí as orientações, fazendo as anotações durante a aula, eu tenho certeza, querido aluno terceirão, que você vai sair na frente, porque quando acontecem concursos aqui no estado de Rondônia, vem pessoas de diferentes partes do Brasil. E você, se dedicando nessa jornada de Geografia de Rondônia, eu tenho certeza que você vai tirar de letra, vai gabaritar as questões de geografia. Então, sejam bem-vindos mais uma aula de Geografia de Rondônia. Essa Geografia de Rondônia que é conduzida por mim, que é o professor Rogério, juntamente com o professor Jorge, beleza? Então, de olho na tela para a nossa aula de hoje. Vamos lá! Aula 3.1 e hoje, galera, nós iremos falar sobre aspectos climáticos em Rondônia. Vamos entender qual é o tipo de clima que predomina aqui em Rondônia. Vamos buscar compreender a questão dessa variação climática. Por que é mais quente? Por que é mais, por exemplo, frio aqui em Rondônia, quando a gente fala do sul de Rondônia? Não tão frio assim, mas se comparado com Porto Velho, a temperatura é menor. Outra situação, a gente vai falar sobre o fenômeno da friagem que atinge aqui a Amazônia e também o nosso estado de Rondônia. Então fica de olho nessa aula, faça anotações, porque a gente vai falar sobre a umidade do estado de Rondônia, vamos falar sobre a precipitação, vamos falar sobre aspectos específicos do clima do estado de Rondônia. Beleza? Vamos lá, galerinha, de olho na tela. Qual é a habilidade da nossa aula de hoje? Preste atenção. Reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Opa! Estamos falando aí sobre clima. O homem interfere na transformação da paisagem. E se a paisagem é transformada de um determinado local, com o passar do tempo, certamente a gente vai sentir essas alterações, essas mudanças climáticas, beleza? Então, a nossa habilidade da aula de hoje tem tudo a ver com a temática sobre clima no estado de Rondônia. Vamos lá? Aspectos climáticos em Rondônia. A primeira coisa que você precisa compreender, galera, é um conteúdo que já falamos lá na Geografia Geral, lá no primeiro ano, quando falamos a definição de clima, a definição de tempo. Muita gente no dia a dia confunde clima e tempo, mas você, nosso aluno top da mediação tecnológica, não vai errar essa questão de tempo e clima lá no Enem e também em outros vestibulares e concurso, porque você está ligadão nessa aula de Geografia de Rondônia. Então, o clima, o tempo. O que é o tempo? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Acordei hoje cedo, plena sexta-feira, e o dia está ensolarado. Poxa,
o meu final de semana é só em casa, porque o tempo está fechado e tem muita chuva. Então, se eu estou falando do estado momentâneo da atmosfera, se a sexta é ensolarada e o final de semana é chuva, eu não estou falando de clima, eu estou falando de tempo. Então, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Você não pode confundir, galera. Tem muita gente que costuma falar no dia a dia, quando, por exemplo, chega a MPA, que é a massa polar atlântica, que é responsável pelo aquele fenômeno conhecido aqui na Amazônia como friagem, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ela, costuma falar bem assim, poxa, hoje o clima está frio, porque chegou aqui a friagem. Não, está mais frio ali porque agora a gente está tendo aquele fenômeno da friagem. É aquele estado momentâneo. Ou está chovendo, ou está mais frio, ou está mais quente. Estamos falando de tempo. O clima, para a gente poder definir o que é clima, seja de Rondônia ou de qualquer outra parte do mundo, galera. O que é preciso? A gente precisa observar aquela determinada área, aquele determinado estado, aquele determinado país ou região e observar no mínimo 30 anos aquelas variações de temperatura, o volume de precipitação, a ocorrência de vegetação, para você poder determinar o tipo climático daquela área. Então, clima, no mínimo 30 anos para você poder classificar o tipo climático daquela determinada região, cidade ou país. Beleza? Vamos lá, de olho na tela. Então, já expliquei tudo desse primeiro slide. Aqui está falando, só para fechar, que clima seria o conjunto de características de tempo observado em um determinado período de tempo. Para tal, são necessários, no mínimo, 30 anos de observação. Então, após 30 anos de observação, que eu vou poder determinar se o clima desse local ele é tropical, equatorial, temperado ou, de repente, polar. Leva-se um tempo aí, para você poder garantir essa classificação, que é 30 anos no mínimo de observação. E o tempo, falei para vocês também, o que seria o tempo? O estado momentâneo. Lá já vi várias questões de vestibular falando estado momentâneo da atmosfera de um determinado lugar. Galera, é tempo, não pode ser clima. Então, a nebulosidade, a temperatura, a umidade, ventos, são fatores que vão determinar o estado momentâneo daquele determinado local. Ah, está nublado, parcialmente nublado, está chovendo, está mais quente, está mais frio. Esse estado momentâneo é tempo. Beleza? Vamos lá. E para a gente poder determinar se é o clima equatorial, se o clima é mais quente, se o clima é mais frio, na climatologia nós temos aí elementos e fatores climáticos. Esses elementos climáticos estão relacionados, galera, principalmente às grandezas da atmosfera, como temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e ventos. Então, essas grandezas da atmosfera são responsáveis por também contribuir para determinar esse tipo de clima de uma determinada localidade. Fatores climáticos também são importantes, interferem na situação climática de uma região, de uma cidade, de um país. Então, os fatores climáticos são latitude e altitude.
quero falar com vocês sobre altitude. Vamos falar sobre altitude. O que é altitude? A altimetria do terreno. Tem uma área de planície que está localizada a 70 metros acima do nível do mar. Mas a minha área B é uma área de, vamos colocar, uma serra que está aproximadamente aí 400 metros acima do nível do mar. Eu analisando o clima pela visão da altitude, como que funciona aquela velha regra? Em áreas de planícies, em uma área de uma serra, de um planalto, onde que vai ter a menor temperatura? Então, a altitude, ela influencia no clima. Quanto mais alto, menor temperatura. Quanto mais baixo, maior temperatura. É só você lembrar de Porto Velho e lá no sul de Rondônia, Vilhena. Onde é mais quente? Em Porto Velho ou em Vilhena? E aí, galera, responde aí, vamos lá. 5 segundos para você poder responder aí para o seu professor presencial. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, professor, depois manda lá no WhatsApp o que a galera respondeu para mim aí, por favor. Galera, Vilhena é mais alto que Porto Velho. Então, em Vilhena, nós iremos encontrar a temperatura menor se comparado com Porto Velho. Então, aí a gente tem a relação de como a altitude interfere no clima de um determinado local. Beleza? Vamos lá, de olho na tela. Outros fatores climáticos, correntes marítimas. Eu estar próximo do mar vai influenciar na minha temperatura, no meu tipo climático? Sim, essas correntes marítimas também que circulam na atmosfera, que levam umidade para o continente, interfere também no clima de uma região? Sim. As massas de ar, vocês já estudaram massa de ar lá no primeiro ano. Por exemplo, aqui na Amazônia, uma massa de ar que impera, que atua muito, é a famosa MEC. Para quem não lembra, ó, MEC, massa equatorial continental, quente. Essa massa também é responsável pelo grande volume de precipitação aqui na região amazônica. Massa de ar, fatores climáticos. E além da massa de ar, temos aqui para finalizar a maritimidade e a continentalidade, turma. O que é a maritimidade? Estudamos lá no primeiro ano, continentalidade. Vem aqui comigo, lembra aqui comigo. Olha só, as regiões, por exemplo, lá da Europa, vamos pegar ali nas proximidades do ocidental e lá no interior da Europa, na região da Rússia, da Sibéria, o que vai acontecer? Essas áreas que estão mais próximas ao ocidente, na porção oeste, de oceanos, de mares, o que vai acontecer? O efeito da maritimidade. E a maritimidade consegue garantir para essas áreas, para essas cidades, uma menor variação de temperatura. Já as cidades que estão lá no interior da Europa, mais a leste, estão distantes do mar, do oceano, qual que vai ser o efeito que vai estar atuando naquela região? A continentalidade. As cidades que estão localizadas no interior de um continente terão maior variação de temperatura. Já as que estão próximas a oceanos e mares, lá na Europa, terão menor variação de temperatura. Então, eu citei a Europa, mas pode ser em qualquer região do mundo. O efeito aí da maritimidade e da continentalidade. Próximo a mares, oceanos, menor variação de temperatura. Por quê? Está no verão. A água demora muito mais tempo para aquecer. Mas quando chega no inverno, o que vai acontecer?
a água consegue segurar calor por mais tempo e a perca de calor vai ser lenta naquela região próxima ao oceano e mar. Então, por isso que aquela região próxima ao mar, ao oceano, vai ter menor variação de temperatura. Já uma cidade que está distante do mar, lá no interior do continente, o que acontece? A superfície do continente absorve calor de uma forma mais rápida, mas também perde calor mais rápido. Então, no verão está absorvendo calor, mas quando chega no inverno, rapidamente a superfície perde calor. Então, é por isso que eu tenho maior variação de temperatura dentro do continente. Beleza? Vamos lá, de olho na tela. A gente está falando de clima de Rondônia, mas a gente está aproveitando e relembrando aí com vocês conceitos gerais. Afinal, nós trabalhamos aqui com a geografia geral e Rondônia, da mediação tecnológica. Por isso que a gente está trazendo essa revisão para vocês dentro da disciplina de geografia de Rondônia, para você poder entender essas atuações dentro do estado de Rondônia. Latitude. Separei latitude porque quero lembrar para vocês o seguinte, isso aqui é muito importante, latitude. Como que a latitude funciona aí na questão climática? Pronto. Na Terra, nós temos 3 faixas de latitudes. 3 no hemisfério norte, 3 no hemisfério sul. Onde que é o hemisfério norte? Só lembrando, aqui eu tenho Equador, tudo que está acima da linha do Equador, eu tenho hemisfério norte. Tudo que está abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Então, nós temos aqui 3 faixas de latitude na Terra. De 0 a 23 graus. A gente vai ter aqui áreas de baixas latitudes. De 23 a 66 graus, a gente tem áreas de médias latitudes. E de 66 a 90 graus, que vai ser o extremo polo aqui, nós temos as áreas de altas latitudes. Então, como que a latitude influencia no clima? Então, na área de baixa latitude, eu tenho aqui a zona chamada zona tropical. Nas áreas de média latitude, eu tenho a chamada zona temperada da Terra. E nas áreas de alta latitude, eu tenho a zona polar. Então, áreas de baixas latitude. Em áreas de baixa latitude, olha só, anote aí a dica. Em áreas de baixa latitude, a gente vai ter o quê? Maior temperatura. Beleza? Nas áreas de média latitude, nós teremos aqui o quê? Médias temperaturas. E nas áreas de altas latitude, nós teremos o quê? Baixas temperaturas. Beleza? Então por isso que o Brasil é quente? Exatamente, porque o Brasil está localizado na zona tropical da Terra, nessa porção conhecida como área de baixa latitude. Somente o sul do Brasil que está localizado aqui, ó, na zona temperada. Por isso que na zona temperada sul do Brasil, que é a região sul brasileira, a gente vai encontrar o quê? Menor temperatura. Beleza? Então, galera, é dessa forma que latitude influencia na dinâmica climática da Terra. Quando eu pego zona tropical, zona temperada e zona polar, a única região que vai ter 4 estações bem definidas vai ser nessa faixa aqui, conhecida como zona temperada. 4 estações bem definidas. A gente vai encontrar aí 4 estações bem definidas aí na zona temperada da Terra, tanto na zona temperada norte quanto na zona temperada sul. Beleza? Então você aprendeu aí, vem comigo rapidão. Vamos recapitular. Em áreas de baixas latitude, temperatura
Vamos lá. 1, 2, 3. Maior ou menor? E aí, galera? Baixa latitude, temperatura maior. Sempre pense no inverso, no contrário. Se é baixa latitude, se é contrário, a gente vai ter altas temperaturas. Ah, se eu estou falando lá do extremo norte da Terra, áreas de altas latitude, temperatura maior ou menor? E aí, se é alta latitude, é o inverso, é o contrário, eu vou encontrar uma região de menor temperatura. Beleza? Vamos lá, voltando à tela. E o Brasil? O Brasil, galera, ele está praticamente aqui, ó, só 7% apenas do Brasil que está localizado acima da linha do Equador. 93% do Brasil está localizado abaixo da linha do Equador, que é hemisfério sul. E quase todo o território brasileiro está localizado nessa faixa tropical, por isso que nosso clima que predomina no Brasil é o clima tropical. Só essa região sul do Brasil, que eu falei há pouco para vocês, que está localizado na zona temperada da Terra. Então, porção sul do Brasil, região sul do Brasil, nós teremos o quê? 4 estações bem definidas. Então, 7% do território nacional está localizado acima da linha do Equador e 93% abaixo da linha do Equador. Outra informação importante, Rondônia está localizada abaixo da linha do Equador, na chamada zona tropical. Vamos lá, seguindo com mais informações. Tenho certeza aí que você anotou tudo sobre essas informações importantes da interferência da latitude no clima de uma determinada localidade. Então, o território brasileiro, vimos há pouco, é cortado pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio, que é lá o sul do Brasil, que eu falei há pouco para vocês. Isso faz com que aproximadamente 90% do território do Brasil esteja nessa zona intertropical. O que é a zona intertropical? Olha só, é essa zona que está localizada toda em laranja aqui, ó, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, essa faixa intermediária que está sendo representada aqui pelo laranja é conhecida como faixa intertropical da Terra. Entre Trópico de Câncer e Capricórnio. Voltando. 90% do território do Brasil esteja nessa zona intertropical, que é a zona mais quente do planeta. E Rondônia está localizado entre os paralelos de 13 graus de latitude sul, ó, Rondônia não está no hemisfério norte, e os meridianos de 59 graus de longitude a oeste. Então, o território de Rondônia, quando a gente pega o mundo, está localizado aonde? Abaixo da linha do Equador, nessa região, que é hemisfério sul, por isso que está falando aqui, ó, meridional. E em relação a Greenwich, está nessa porção Rondônia aqui também, né? Que aqui desse lado, ó, tudo é oeste e à direita do meridiano leste. Então, Rondônia está a sul do hemisfério, né? Vamos colocar abaixo da linha do Equador, está a oeste da Terra. O clima de Rondônia. Vamos estudar um pouquinho sobre o clima de Rondônia agora. Ele apresenta uma notável regularidade térmica com pequenas amplitudes térmicas anuais. Decorrem da ausência de meses frios em Rondônia. Falei para vocês, então Rondônia está localizada aí nessa zona intertropical. Vem aqui comigo. Se é zona intertropical, praticamente aí, galera, a gente só fala em calor o ano todo em Rondônia. Então, a temperatura, ela não vai ter muita variação aqui em Rondônia. A gente está no período mais chuvoso. Mas mesmo sendo o período mais chuvoso em Rondônia, ele continua
quente, porque a gente está localizado na zona intertropical da Terra. Ah, agora está no momento da estiagem. Continua mais quente ainda. Então nós temos quatro estações definidas aqui no estado. É duas estações. A estação chuvosa e a estação mais seca, que é mais quente aqui em Rondônia. Vamos lá? E por isso que a gente tem pouca variação de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Ela pode ter essa análise diariamente ou até mesmo anualmente. Então, o clima não sofre grandes influências aí do mar ou da altitude, que a gente viu há pouco, né? A questão dos fatores climáticos, porque Rondônia não tem um território acidentado tão alto, mas a região ali, vamos colocar central do estado e sul de Rondônia, seu clima predominante é o clima aqui, ó, de forma geral, tropical, úmido e quente. Mas aí eu chamo a atenção para vocês na seguinte informação. Clima de Rondônia também, lá no concurso pode vir equatorial, quente e úmido, além de tropical, beleza? Se vier lá uma opção, o clima de Rondônia é tropical, quente e úmido, ok. E se vier lá na questão, o clima de Rondônia, equatorial, quente e úmido, muito bem, também. Equatorial, quente e úmido, ou tropical, quente e úmido em Rondônia. Durante todo o ano, e aí nós temos o que? A amplitude térmica anual, ela não é notável, porque a gente tem pouca variação de temperatura. O que seria a amplitude térmica? Eu quero saber a amplitude térmica diária do município de Porto Velho. Hoje por exemplo, é segunda-feira. Qual que foi a amplitude térmica? O que é a amplitude térmica? É essa variação a relação entre a temperatura maior registrada no dia e a menor temperatura. Vamos dizer que no dia X foi registrada a maior temperatura aqui em Rondônia, 29 graus. Tô com dó, né? 29. E a menor temperatura foi, colocar 26. Aí eu perguntasse para vocês, qual foi a amplitude térmica diária nesse dia X aqui no estado de Rondônia? É só subtrair 29 menos 26. A gente vai ter uma diferença aí de quantos graus? 3 graus. Então, apenas 3 graus foi a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada nesse dia X aqui no estado de Rondônia. Então, a nossa temperatura tem pouca variação, e essa pouca variação é a chamada amplitude térmica, baixa amplitude térmica, baixa variação de temperatura entre a máxima do dia X registrada e a mínima. Agora, essa amplitude térmica ela pode ser diária, ela pode ser levantada mensalmente e até mesmo anualmente aqui no estado de Rondônia. Então, quando a gente fala do clima, nós temos as divisões aí: equatorial, continental úmido, predominante em quase todo o estado de Rondônia. Característica do clima: duas estações, uma seca e outra úmida. E as temperaturas a gente vai encontrar da seguinte maneira, galera. Presta atenção aí, ó. A gente vai encontrar atingindo aí durante esse período aí, ó, 37 graus, beleza? Duas estações só apenas, entendeu? Aqui em Rondônia que a gente vai encontrar. Então, ó, junho, julho, agosto, a gente pode encontrar aqui em Rondônia o quê? Nesse período? A friagem, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês aí acerca da friagem, quando a gente fala de temperatura em Rondônia. Então, a gente tem a temperatura do ar em Rondônia varia de 23 a 26 graus, média de 25 graus Celsius, quando a gente fala assim, estudando anualmente e também mensalmente. Mas a gente tem aqui, as temperaturas são muito elevadas, atingindo 37 graus aqui em Rondônia e às vezes até mais, 40 graus. Você costuma ver diariamente aí nos telejornais. Beleza? Vamos verificar aqui mais informações acerca do clima em Rondônia.
o subequatorial continental úmido, que abrange os Planalto Parecis, que é essa região de relevo mais alto em Rondônia, representando um clima transicional entre o clima equatorial continental úmido e o tropical continental semi-úmido. Beleza, galera? Tá anotando essas informações? Anote, porque é muito importante aí entender, galera, essa questão do período, né, em Rondônia, das maiores e menores temperaturas. Vamos analisar aqui um mapa agora da temperatura média em Rondônia. A média anual da temperatura do ar gira em torno de 24 e 26 graus. Quando pega lá a máxima, qual foi a máxima registrada? A gente tem aqui, ó, no mapinha, os municípios do estado de Rondônia, e a gente consegue verificar o seguinte: perceber que o estado tem variação de temperatura. Beleza, galera? Olha só, Porto Velho, capital, no extremo norte do estado de Rondônia, é essa porção que a gente vai encontrar as maiores temperaturas do estado. Falei há pouco para vocês aqui o sul de Rondônia, Vilhena, Cone Sul, de uma forma geral, a gente vai ter a temperatura média dessas localidades entre 23 e 24 graus. Já a capital, a média entre 25 e 26. Essa média é anual, mas a gente sabe que a temperatura nos dias mais quentes chega a 37, 40 graus aqui em Porto Velho. Então, quando a gente analisa essa situação aí no mapa, a gente percebe o seguinte, presta atenção, que o extremo norte, essa porção mais a oeste de Rondônia, vai ser a região mais quente do nosso estado, apresentando o quê? As maiores médias de temperatura, que está sendo apresentada aqui no mapa por essa cor mais um amarelo. E essa região mais ao sul de Rondônia, as áreas que a gente vai encontrar as menores temperaturas. Então eu vou anotar duas informações importantes para vocês aqui, para você entender. Falei há pouco que aqui nós temos duas estações, uma chuvosa, anota aí, e a outra que é uma estação já mais seca. Professor, essa estação chuvosa, ela tem duração de quanto tempo? 7 meses. Quais são os meses, professor? De outubro, beleza? Você vai ter esse registro do período mais chuvoso em Rondônia, de outubro até abril. Anota aí. E o momento mais seco, professor, aqui em Porto Velho, a estação seca. A estação seca, nós temos aí 3 meses de duração. Qual que é o período? Junho a agosto. Beleza? Então, a chuvosa, 7 meses, de outubro a abril. Então, maior parte do ano a gente vai ter aqui aquele tempo abafado em Rondônia, quente, com muita chuva de outubro a abril. E de junho a agosto é aquele período mais seco em Rondônia. Esse período, vem aqui comigo, é aquele momento que a gente reclama calor demais aqui em Rondônia. É o momento desses 3 meses que os poços amazônicos aqui em Rondônia começam a secar por conta da estação seca que está pegando fogo aqui no nosso estado. Beleza? Volta lá na tela. Professor, e o mês de maio? E o mês de setembro? Por que não colocamos aí maio nem setembro? Porque é um mês de transição. Por exemplo, de outubro a abril, não está chovendo demais? Quando chega aqui em maio, ó, colocar maio separado, o que vai acontecer em maio? Vai ter todo aquele processo de transição, que vai começar a chover menos, e aí vai iniciar o período da seca no estado. E setembro, o que acontece em setembro? Setembro vai começar a diminuir o quê? O calorão em Rondônia, vai vir aquelas chuvas lá no final de agosto para setembro, os temporais, as ventanias aqui em Rondônia, e vai iniciar o período mais chuvoso. Beleza? Mais chuvoso, né? Após setembro. Então, são 2 momentos muito importantes para você entender
essa situação aqui do estado de Rondônia. Galera, só para você ter uma ideia, nesse período mais chuvoso aqui em Rondônia, de 7 meses, quando a gente pega aí um mês, analisa um mês, 30 dias, praticamente aí todos os dias tem chuva em Rondônia. Uma média aí de 17 dias, dos 30 dias do mês, com chuva todo o tempo na estação chuvosa em Rondônia. Agora, quando a gente pega esse momento de estiagem, de seca, a gente vai observar aí três chuvas, 2 registros de chuva por mês nesse período aí da estiagem. Beleza? Vamos lá. Só informações importantes para vocês aqui do nosso estado de Rondônia. Vamos avançar. Como que é a umidade relativa do ar? O que é a umidade relativa? Só para lembrar para vocês aí, ó. A umidade do ar diz a respeito à quantidade de vapor de água na atmosfera, o que se caracteriza se o ar é seco ou úmido. A umidade relativa do ar, comparamos a umidade real, que é verificada por aparelhos como higrômetro. Então, é o aparelho que faz todo o levantamento da umidade relativa do ar de um determinado local. Então, nós temos aqui uma imagem de satélite nessa região da Amazônia e a gente percebe que essa cor em azul representa o volume de umidade. E aqui em Rondônia, a gente tem a média de umidade relativa do ar, que varia de 80% a 90% no verão, que é o momento lá da seca, que a gente viu há pouco, e 70% no inverno, beleza? Em Rondônia, verão, a umidade de 80% a 90%, e no inverno, 70%. E aqui nós temos outro mapa para vocês sobre a questão da umidade relativa do ar no período da estiagem, aqui no estado de Rondônia. Então, professor, onde que eu tenho mais umidade do estado de Rondônia? Mais próximo à região mais densa da floresta. A gente vai observar em Porto Velho, no extremo norte, no nordeste de Rondônia, o maior volume de umidade do ar. Beleza? Por exemplo, lá em Costa Marque, a gente tem a umidade relativa do ar em torno de 75%. Já em Porto Velho, Machadinho do Oeste, a gente tem uma média de 85%. Já na região central do estado, a gente tem uma média de umidade relativa, galera, de 80%. Então, a gente tem essa variação no estado de Rondônia. E é interessante falar um pouquinho para vocês sobre a umidade. Vem aqui comigo, algo bem interessante. Às vezes, a gente está no período mais seco de Rondônia, e aí a umidade do ar está mais baixa. E a gente transpira por conta das altas temperaturas, mas vamos dizer que tem um dia que está com a temperatura em 24, 25 graus. Mas a gente está com muito calor demais, principalmente se você estiver próximo à região de floresta, você sente muito mais calor no dia, parece que está com menor temperatura aqui em Rondônia, por exemplo. Mas por quê? O que isso tem a ver com a questão da umidade e a temperatura? É lembrar o seguinte, ó, quando está mais quente, 40 graus, a transpiração é mais veloz, o calor é liberado do nosso corpo de uma forma mais veloz. Mas a partir do momento que está mais úmido, entendeu? A liberação do calor do nosso organismo, da nossa pele, é mais lento. E por isso que a gente tem aquela sensação de maior temperatura, que é a sensação térmica. Beleza, galera? Porque na umidade, mesmo na umidade, a gente vai sentir calor, porque o suor vai demorar mais tempo para ser liberada da nossa pele, do nosso organismo. Beleza? Vamos lá. Presta atenção com mais informações aqui importantes sobre a umidade. Então, quando a umidade estiver baixa, a gente tem que tomar cuidado, tem que evitar exercício físico, tem que umidificar os ambientes, tem que redobrar a atenção com crianças e idosos, tem que tomar muita água, principalmente aí suco, líquidos, não outras bebidas, né? Vamos colocar água, que é essencial para a vida. Precipitação. Como que é a precipitação do estado de Rondônia? Presta atenção que a gente vai falar um pouquinho também sobre a precipitação. Onde que a gente vai ter mais precipitação em Rondônia, quando a gente olha o volume de precipitação? Porto Velho, Machadinho, Ariquemes. Quando a gente vem mais para o sudoeste de Rondônia, a gente vai observar um menor volume de precipitação.
A gente consegue observar porque aí na região central a gente vai ter o divisor, né, do relevo, norte e sul de Rondônia, a Serra do Parecido, Pacás Novos, que acaba também interferindo nessa questão da precipitação. Então, mais para o lado do extremo norte, no oeste, no extremo, vamos colocar, norte do estado, a gente vai encontrar o maior volume de precipitação. Beleza? Então, a estação chuvosa, com 7 meses de duração, a gente vai ver de outubro a novembro até abril, como eu falei há pouco para vocês. Nós temos aqui um gráfico que fala sobre climatologia, precipitação e temperatura. Se você observar, nós temos pouca variação e esse intervalo aqui de menor temperatura aqui em Rondônia, a gente consegue observar que esse mapa em Porto Velho é aquele momento que a gente vai registrar as menores temperaturas e aqui também acontece aquele fenômeno da friagem. Temos aqui a variação anual da precipitação em Porto Velho, climatologia da precipitação no estado de Rondônia, como eu falei há pouco para vocês, ó. Se você pegar aqui o extremo norte, essa região mais nordeste do estado de Rondônia, a gente vai encontrar o quê? O maior volume de precipitação. E o fenômeno friagem? O que é o fenômeno friagem? Consiste no declínio acentuado da temperatura do ar durante o período do inverno, acontece no período do inverno, em grande parte da Amazônia Ocidental. Como que ele é causado? A partir da entrada da massa polar, que é chamada de MPA, massa polar atlântica, que é impulsionada pelas altas pressões da atmosfera, que se forma a partir da região da Antártida, que penetra na América do Sul, tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico. E essa massa de ar MPA é responsável pela queda da temperatura aqui na região da Amazônia, inclusive em Rondônia. E essa massa de ar, ela carrega aquela massa de ar fria que derruba a temperatura, conhecemos o fenômeno aí, friagem, como conhecemos o fenômeno. Então, a gente tem aí a queda da temperatura da região norte, a penetração da massa polar atlântica, tem um relevo brasileiro baixo, que acaba permitindo essa entrada aqui na região amazônica. Quando essa massa polar atlântica entra na Amazônia, acontece a queda da temperatura. Beleza, galera? Olha só, a gente fecha aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com vocês para fazer a revisão. Então fique atento, fique ligado na aula, que já já eu volto com vocês. Valeu, tchau!